Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Central de Concursos no YouTube. Eu sou Luiz Fernando Caldeira e hoje vamos falar sobre como é ser um técnico bancário e trabalhar na Caixa Econômica Federal, um dos maiores bancos públicos da América Latina. Para falar sobre o dia a dia de um funcionário da Caixa e dar dicas para quem quer participar do próximo concurso, eu trago aqui no Central de Entrevistas a técnica bancária Fabiana Silva, que ingressou no banco por meio do concurso de 2012, após ter estudado aqui na Central de Concursos, pessoal. Antes de começar a nossa entrevista, eu quero também informar que no final de maio, a Caixa e o Ministério Público do Trabalho finalmente chegaram a um acordo para pôr fim à ação judicial que mantinha ativo o prazo de validade do concurso de 2014. De acordo com o que estava rolando, né, o imbróglio judicial chegará ao fim a qualquer momento, né, e o prazo de validade será finalmente encerrado e o caminho vai ficar aberto aí para a abertura de um novo concurso de técnico bancário. Vamos então agora falar com a nossa entrevistada, né? Fabiana, seja muito bem-vinda aí ao programa Central de Entrevistas. Obrigada. É um prazer tê-la aqui para conversar com você um pouquinho. Vamos falar da sua trajetória profissional na Caixa, vamos aí saber como é que foi a sua preparação, falar sobre a carreira de técnico bancário. Muito obrigado por ter aceito o meu convite, Fabiana. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Estou muito feliz de vir aqui conversar com você e animar as pessoas, incentivar mesmo, né? A minha preparação começou bem antes de abrir o edital. Eu me preparei na Central de Concursos, eu sou do concurso de 2013, e aí eu já estou com 10 anos de estrada, né, na Caixa Econômica. Eu comecei como técnico bancário e eu fui galgando todas as posições dentro do banco até eu conseguir a minha carreira, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre essa questão da carreira, do seu crescimento profissional, mas antes da gente efetivamente falar sobre como é trabalhar na Caixa Econômica Federal, eu queria saber o seguinte, o que você fazia antes de ingressar na Caixa como técnico bancário? Você já era funcionária pública, empregada pública, ou você trabalhava na iniciativa privada? Eu era da iniciativa privada, eu me formei em publicidade, trabalhei um tempinho num banco privado, fui para a minha área e depois eu retornei no banco com um concurso da Caixa. Então, eu não era funcionária pública. Legal, legal. E por que você, então, decidiu participar do concurso para técnico bancário da Caixa, né? O que motivou você à época? É o fato de você já ter trabalhado em banco, você tinha gostado desse ambiente, ou você procurava alguma outra coisa? O que te motivou a participar do concurso da Caixa? Bom, eu já trabalhei em banco, então eu já tinha um pouquinho de conhecimento. Eu queria voltar para a área bancária, né? Eu escolhi a Caixa para prestar o concurso e eu escolhi pela estabilidade e pela possibilidade de eu ter uma carreira, né? E aí, como a Caixa é um banco federal e a gente é uma empresa gigantesca, então eu escolhi esse caminho para mim porque eu já tinha o conhecimento de banco e eu queria ter estabilidade, né? Sim, na verdade a gente sabe que quem trabalha numa caixa não tem aquela estabilidade que tem, né, um estatutário, mas existe uma estabilidade velada. Vocês são Exato. contratados pela CLT, né? A caixa não Isso. manda embora a 3x4 funcionário, mesmo sendo seletista, né? Mas na teoria Exato. não existe aquela estabilidade que tem o estatutário, por exemplo, né? Que tem, por exemplo, no Banco Central, que é estatutário, né? Uhum. E o servidor ali não é mandado embora Exato. sem abrir um PAD. Mas a gente sabe que existe toda uma estabilidade velada, digamos assim, né, dentro dos órgãos públicos, mesmo quando é contratado pelo regime seletista, né? E foi isso que te motivou então a Sim. participar, né? Sim, sim. A gente não tem o mesmo regime do um estatutário, Isso. mas para você ser mandado embora é outro tipo de situação, né? Você não é mandado embora porque você não atinge meta, aí já é um outro tratamento que o banco dá. Certo. Mas então você consegue programar coisas e estudar e ter carreira. Mesmo não sendo seletista, é uma ótima empresa para você trabalhar. Não tem dúvida disso. E o que é legal na Caixa. Estatutário, né? E o que é legal aqui na Caixa, né? Assim como no Banco do Brasil também, e a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente, é exatamente aquilo que você falou agora há pouco, essa possibilidade, né, de trilhar uma carreira, né? Eu acho que isso aí é um ponto muito bacana e a gente vai tratar disso daqui a pouquinho. Antes eu quero saber o seguinte: você estudou aqui na Central para o concurso técnico bancário da Caixa, né? E eu queria saber se você lembra como é que foi aquele seu tempo de estudo aqui na Central, como é que você se preparou? Você abdicou de muita coisa para estudar para esse concurso?
Olha, eu até vou me emocionar aqui para contar, porque já passou 10 anos e parece que foi ontem. Eu abdiquei sim, eu abri mão de Natal, de Ano Novo, de feriado. Eu lembro que na reta final a gente estudava de sábado e domingo na Central, a gente teve aula disso, e eu abri mão de bastante coisa, de tempo de lazer, de família, de tudo. Mas valeu a pena, viu? Ah, não tenho dúvida disso, não tenho dúvida disso, né? E o quanto que a Central foi importante para você na conquista dessa sua vaga? Então, foi a porta de entrada. Se eu não tivesse me matriculado na Central, eu não teria conseguido passar no concurso, na verdade. A gente tinha um tempo, mais ou menos um tempo parecido com o que o pessoal que eventualmente vai ter, né, no próximo concurso. E, assim, a gente teve direcionamento dos professores, nós tivemos aulas, tivemos simulados, tivemos todos os materiais, todo o apoio necessário. Então, foi muito, muito, muito importante ter esse apoio do cursinho e ter assim um método para estudar, né? Não é você pegar a apostila e ler, tinha um método de estudar, e tinha as aulas para frequentar, e a gente frequentou a aula de sábado e domingo, mas valeu muito a pena, não só pelo conteúdo, mas pelo método que a central de concurso tem para conseguir levar o aluno à aprovação. Não, sem dúvida. E eu queria saber um pouquinho quais foram as estratégias, né, de estudo que você Uhum. adotou à época, né, que lhe garantiram a aprovação no concurso da Caixa, né, e que podem servir aí de base, né, para todos aqueles que pretendem participar do próximo concurso da Caixa. Fala um pouquinho como é que quanto tempo que você estudava, que tipo de estratégia de estudo você utilizou e que realmente, né, garantiram a sua aprovação. Então, aí assim, pra cada tempo é um tempo. Tem pessoas que trabalham 6 horas, tem pessoas que não trabalham, elas trabalham 8 horas. Na época eu trabalhava 6 horas. Então eu ficava uma média de 3 horas por dia estudando. Eu tinha aula, eu lia a matéria da aula no dia seguinte, eu fazia muitos exercícios. Tanto que na parte de conhecimentos bancários eu gabaritei a Oh, que prova, legal. porque eu fiz muito, muito exercício. Então, assim, quem vem perguntar para mim, Fabi, como é que você fez para estudar? Faça o exercícios, que é o que vai garantir, porque é basicamente, quando você olhar a questão na prova, você vai lembrar da matéria, porque as questões são quase iguais dos materiais dos simulados. Então, assista a aula e para consolidar esse conhecimento, a gente fazia bastante exercícios em casa ou no tempo que a gente tinha lá no plantão de dúvida do cursinho, mas eu também tinha um tempo um pouquinho mais curto. Então, além da matéria da sala de aula, eu foquei nas matérias que tinham mais peso na prova. Uma delas era o conhecimento bancário, e eu fiz muitos, muitos, muitos exercícios de conhecimentos bancários, português, matemática, enfim. E foi isso que me ajudou a passar no concurso. Quando você fala exercício, são exercícios que os professores traziam, e exercícios e questões de provas anteriores também, é isso? Que eu fazia? Era questões de provas anteriores, eu pegava os exercícios da apostila, e existem livros também que me ajudavam, e eu acabei comprando esses livros de questões da CESP, da Unesp, de Banco do Brasil, Caixa Econômica, só um livro só de questões de conhecimentos bancários, e eu fiz isso, eu comprei um livro que me ajudou na parte do conhecimentos bancários, que é onde caía mais questões, e eu fiz todos, gente, eu respondi o livro inteiro. E foi isso que garantiu. Então, assim, é você consolidar o conhecimento com exercício, é treinando. Só como uma referência, você tem ideia de quantas questões você fez ao longo desse período? Ah, eu fiz mais de 400 questões. Bem Caramba, mais, que legal, que bem legal. mais. Mas, assim, é disciplina. Eu estudava todos os dias um pouquinho. Mas você estudou mais ou menos quantos meses para esse concurso? Agora você me pegou. Eu não lembro direito. Eu acredito que a gente tenha. A preparação foi mais ou menos uns 6 meses antes do concurso. 5 a 6 meses. Você começou antes de sair o edital, é isso? Foi, antes de sair.
Foi antes do edital da Caixa, acho que Você foi já estava sim. A estudando nossa 5, turma 6 foi antes. meses antes de sair o edital e ainda teve o tempo do edital da Isso. prova para estudar. Então, não somando tudo, deve ter dado aí uns 8, 10 meses, talvez, de estudo. Sim, sim. É o Bom, mínimo. é verdade. Daí, aí é aquilo que a gente sempre fala, e eu queria que você exatamente afirmasse ou não o que a gente vai, o que eu vou comentar aqui, né? Assim, a Caixa ainda não anunciou que vai abrir um concurso, né, para técnico bancário, Sim. mas como eu falei aqui, a pendência judicial do concurso 2014 está chegando ao fim, né? Já tem um acordo aí firmado entre o banco, o Ministério Público, né? E na sua visão, né, é o momento exato agora que o candidato tem que começar a se preparar? Ele não pode esperar o edital sair para começar a estudar? Tem que começar a estudar de agora, mesmo sem ter ainda a confirmação de que vai ter um novo concurso, mas a gente sabe que a Caixa tem carência de pessoal, o acordo está Tem. firmado, né, já entre o Ministério Público e a Caixa. Inclusive, a Caixa já vinha falando que, né, que depois que fosse, digamos, que a ação judicial fosse encerrada, eles abririam um novo concurso. É hora de começar a se preparar desde agora, não é, Fabiana? Concorda com isso? Com certeza. A gente não tem informação oficial, tá? Que vai ser aberto, concurso, nada disso. Mas, assim, quem quer a carreira bancária tem que começar a se preparar desde agora. Por quê? Na pior das hipóteses, o que você estudou, você não vai perder. Porque tem outros bancos que também abrem concurso. BRB, Banco do Brasil, enfim, outros. Mas é hora, sim, de começar a se preparar. Eu acredito, inclusive, que as pessoas já deveriam ter começado a estudar desde quando começou essa entrave judicial lá com a Caixa. Exatamente. E agora que já está encerrando, é a hora aí, né, de efetivamente o pessoal começar a acelerar essa preparação. Vamos agora falar um Sim. pouquinho mais sobre Caixa, sobre você ali dentro da Caixa, né? Eu queria saber para você o seguinte: o que representa para você trabalhar na Caixa Econômica Federal, aí, que é um dos maiores bancos do país e da América Latina? Olha, a Caixa, trabalhar na Caixa mudou a minha vida. Tudo que eu consegui hoje, tudo que eu fiz para mim foi porque eu estava na Caixa. Eu tinha essa segurança. Foi o que a gente começou no nosso começo da nossa conversa. A Caixa é uma escola. Ela não é só um banco. Então, eu aprendi muito, eu me desenvolvi como pessoa, eu conquistei coisas materiais que eu acho importante a pessoa ter essas conquistas também, com a segurança que não é uma empresa que vai te mandar embora a qualquer momento, não é um banco que vai quebrar, não é nada disso. É um banco com uma solidez incrível, é um banco federal, a gente tem toda a possibilidade de crescimento, de apoio. Depois, mais para frente, quando você me perguntar, eu vou falar o que a Caixa oferece, além da remuneração, mas é muito além disso, é uma proposta de crescimento pessoal. Nós fizemos parte de muitos movimentos que foram conhecidos, que entraram para a história. Então, nós pagamos FGTS, nós estávamos lá na pandemia, todos esses movimentos importantes que o governo promove para a sociedade, nós estamos lá porque nós somos só bancários, nós somos agentes de transformação da sociedade. E, então, nós participamos ativamente disso todos os dias, né? Então, isso é uma... Como é que eu posso falar isso? É um orgulho muito grande, não só de fazer o seu trabalho, de pertencer mesmo um organismo vivo, né? E de você participar da sociedade com a sua contribuição, que no nosso caso é a parte da bancarização, né, da sociedade. Só em conversar aqui um pouquinho com você, a gente já percebe que realmente você tem um amor pela Caixa, né? Você acha que você realmente tem paixão por aquilo que você faz. E isso é muito importante, Eu né? sou Para quem quer suspeita para falar. mas assim, mas é o que eu quero dizer, onde eu quero chegar é o seguinte: eu acho que quem quer trabalhar no serviço público, né, precisa também ter esse Sim, sentimento, né? Não é só simplesmente você ingressar no serviço público em busca de estabilidade financeira, em busca sim, de uma boa remuneração. É exatamente isso que você falou, é você ser um agente, né, para transformar a sociedade. Eu acho que esse sentimento que você tem, né, acho que as pessoas deveriam ter isso também, né? Na hora de optar por ser um servidor público ou um empregado público, como é o seu caso, né? Se identificar sim. com o que você pretende fazer. Isso é muito importante, até para a pessoa não ficar também desmotivada, né? Não adianta você escolher uma carreira bancária e você não sentir que você, né, tem aptidão para isso, concorda? Isso.
Com certeza, concordo. Eu acho que você tem que ter bem claro a sua visão da sua missão. O que você quer, o teu objetivo. E a Caixa, ela oferece muito mais do que você sentar lá e atender uma pessoa 6, 8 horas. É muito mais do que isso. As pessoas, elas vêm com uma visão do concurso, lógico, porque você não vive aquilo todos os dias, mas quando você entra na Caixa, você acaba aprendendo coisas que você nem sabia. Você não tinha ideia do que existia, porque para você, como foi para mim um dia, né? Eu queria entrar no banco. Mas quando eu entrei na Caixa, eu aprendi muito mais coisas do que só um banco comum, porque a Caixa não é só um banco. Então, eu queria, assim, passar um pouquinho na minha fala, né, de como que é o nosso dia a dia lá, Isso. de que não vamos passar a ilusão de, eu vou trabalhar no banco, tem que vender. Não, é mais que isso. Você vai aprender o desenvolvimento pessoal, é você crescer como pessoa e contribuir mesmo com a sociedade, através de ações do governo, ou então de ações da própria Caixa mesmo. Então é muito gratificante, é uma coisa assim muito maior do que a gente imagina, né? Então vamos falar exatamente o que que faz um técnico bancário em início de carreira. Ele acabou de entrar no banco, né? Que tipo de atividades ele vai desempenhar? A gente sabe que a carreira de técnico bancário é a porta de entrada da Caixa, né? Você lá Uhum. dentro consegue depois, né, desempenhar outras atividades, inclusive nas atividades que você de repente tem uma formação própria, né? A formação superior, você depois Uhum. pode ser encaixado naquela área. Mas eu quero saber o seguinte: entrei na Caixa, e aí? Como é que é o trabalho de um técnico bancário assim que entra na Caixa? Bom, eu vou falar da minha experiência. O Lógico. técnico bancário, quando entra na Caixa, você trabalha basicamente com atendimento. Você pode ser escalado para trabalhar com a parte da habitação, para dar apoio, suporte. Você pode ser escalado para trabalhar na parte do FGTS, atendimento social, que é uma oportunidade de você conhecer o outro lado do banco, que não é só um banco comercial, é um banco social também. Então, você tem a possibilidade de conhecer a parte comercial e a parte social, como o TB, que é o técnico bancário que vocês falam, né? Sim. E aí você pode optar, com o passar do tempo, com aquilo que você consegue desenvolver melhor, comercializar ou trabalhar com uma coisa em específico. Geralmente, na agência, a gente trabalha com tudo. E aí são feitas algumas divisões e o TB, o técnico bancário, quando entra, ele basicamente vai executar serviços administrativos, vai ajudar a vender também, vai trabalhar na parte do atendimento do FGTS, na habitação, e onde tiver a demanda do atendimento ao cliente ou a parte administrativa, só o técnico bancário vai auxiliar, o gerente, o assistente ou o que for necessidade da agência. Né? Perfeito. E quando ingressa no banco, o funcionário ele passa por um tipo de treinamento antes de iniciar as Quando a atividades ou gente, passa? sim, Esse treinamento dura mais ou menos passa. quanto tempo? O que que você aprende nesse treinamento? Olha, na minha época, eu fiquei uma semana na turma de integração, e aí a gente conhece qual que é o escopo da Caixa, qual que é a missão da Caixa, você vai conhecer mais ou menos qual que é o organograma da empresa, vai fazer alguns testes situacionais que existem dentro da agência para você ir começar a se acostumar, como é que é o dia a dia, vai ter dinâmica. Então, assim, você não chega e é jogado. Você primeiro passa por uma integração para depois entrar na agência. E na agência vocês contam com a gente também no dia a dia, conforme vai sendo passado o trabalho, vai sendo ensinado, e a pessoa ali vai desenvolvendo com todo o apoio do time gerencial e do responsável da unidade. Por exemplo, um funcionário, ele passou no concurso, né? Quando faz a inscrição, ele faz a inscrição para uma macro-região, né? Que corresponde Uhum. geralmente a um estado, né? E para uma micro-região que corresponde a cidades, e ali tem uma série de agências, né? Que a pessoa pode trabalhar vários bairros dentro daquela cidade, né? Mas, por exemplo, na hora que você é convocado, opa, você está sendo chamado. Você, por exemplo, teve a Tá. opção de escolher o bairro ou a agência que você gostaria de trabalhar, ou a Caixa geralmente aloca você onde tem necessidade, e aí depois, com o tempo, você pode tentar mudar. Mas geralmente atende primeiro os interesses da administração, é isso? Isso.
Você é convocado e aí, dependendo o que acontece? Tem a sua classificação. Então, assim, o classificado, vamos supor, do 200 ao 500, por exemplo, vai tal dia e tal hora. Então, você vai escolher as agências que estão disponíveis lá. Claro que por isso que é importante você ter uma classificação boa, porque quanto melhor a sua classificação, mais agências você pode escolher. Na minha época foi assim. Então, quem foi classificado numa posição melhor que eu, teve a opção tinha mais agências. Conforme vai passando os dias, vai sobrando as agências que não foi preenchida a vaga e tudo mais. No meu caso, existia uma área meio na Lapa, que eu prestei a microrregião de São Paulo, no centro, e no Brás, lá na Silva Teles, eu fui para Silva Teles, porque era a agência que estava mais perto assim de mim, que era melhor e a que tinha a vaga. Mas depois você vai rodando a agência assim, tem essa possibilidade. Assim. Você não fica fixo, você não tem a obrigação de ficar fixo numa agência. Conforme for a necessidade do banco, e você for angariando função, né, que a gente fala, você vai mudando de agência. Perfeito. O técnico bancário ele pode trabalhar tanto numa agência física como numa agência virtual, é isso? Isso. Como é que Agora tem essa funciona? opção também. Então explica pra gente como é que funciona isso? O que é a agência física, como é que é a agência virtual? Qual é a diferença de se trabalhar em cada uma delas? Bom, a nossa agência digital ela já tem alguns anos de existência, né? A gente trabalha basicamente num chat da Caixa, que é o WhatsApp. Então, as demandas vêm para nós e nós resolvemos tudo via online. Não tem telefone para esse tipo de atendimento, é apenas online. Então, há uma diferença entre a agência e a agência digital, né? Que a agência você vai trabalhar um público presencial, então tem sim diferença. A agência digital você não tem contato presencial com o público, e a agência física, que é onde todos nós começamos, tem um contato com o público e aí você desenvolve as habilidades, né? Então essa é basicamente a diferença, que a gente digital atendimento totalmente online. E é tudo por WhatsApp, então. Isso. Tudo por WhatsApp. Perfeito. E aí a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: é, só passa para a agência digital quem passou primeiro pela agência física. Por exemplo, se um próximo concurso, provavelmente todos os aprovados vão ser lotados em agências físicas. E depois, com o tempo Sim. de carreira, que ele pode passar para uma agência digital? É isso? É assim que funciona a via de regra? Não tem uma regra muito específica e eu também não posso dizer pela administração e pela estratégia da administração, porque a expansão da agência digital está se dando aos poucos, né? Então, pode ser, não estou afirmando, que um técnico bancário que foi recém-contratado possa ir para a agência digital. Entendi. Nada Não tem impede, problema digamos. nenhum nisso. Nada Mas, impede. mas via de Mas, regra, geralmente a sim, pessoa passa primeiro pela agência física, é isso? passa primeiro pela agência física. É o que eu falei, eu não posso falar aqui pela estratégia que a direção do banco está Vai fazendo adotar. com relação às agências digitais. Mas, nesse primeiro momento, quem passa no concurso efetivamente vai para a agência física. E aí, Perfeito. depois, conforme for aparecendo vagas internas e tudo mais, aí as pessoas, conforme também elas vão. Porque é a pessoa que fala, né? O desejo de, eu quero ir para essa agência, abriu vaga, eu quero ir para a agência digital. Então, tendo a vaga e a pessoa querendo ir, aí sim, né, é possível sim. Perfeito. E quem trabalha em agência digital trabalha no sistema home office? Não, por Não. enquanto a gente não tem home office. Agência Então vai para digital é no local mesmo. então vai para uma agência física é isso, e trabalha num setor dentro da agência física onde só faz atendimento via WhatsApp. É isso então. Isso mesmo. Perfeito. Perfeito. Por enquanto ainda a gente não tem esse formato, né? Perfeito. Não, sem problema. É que a ideia que dá que, por exemplo, assim, como é um atendimento via WhatsApp, as pessoas poderiam trabalhar de home office, mas Ah, ainda não. As pessoas vão para uma agência física, mas trabalham, digamos, para uma agência digital, só fazendo atendimento, né, via WhatsApp. isso. Perfeito.
A carga horária de trabalho é de 30 horas semanais, né? Ou seja, daí 6 horas por dia, né? 6 horas por dia de trabalho, né? Esse horário de cumprimento de carga horária, ele é flexível ou existe apenas um único horário e todo mundo faz esse único horário? Ou tem vários horários de atendimento? Vários horários de trabalho, Bom, desculpa, né? quando na minha época, assim, eu fiquei pouco tempo trabalhando 6 horas, né? Mas, conforme a estratégia da agência, opa, ligou aqui o negócio no meu celular. Conforme a estratégia da agência, pode ser que a pessoa entre às 11 e saia às 5, por exemplo. Ou faça meia hora de almoço, ou faça 1 hora de almoço, entre o horário combinado e saia outro, ou entre as 10 e saia às 4. Vai muito do perfil da agência, do público, qual é o tamanho da minha equipe. Então, se tiver necessidade, sim, dá para negociar, sim. Com a Inclusive, chefia, entrar às 11, sair às 5, sim, sim. ou começar às 10 e sair às 16. Seriam basicamente os Sai dois às horários mais 16 comuns. Seriam de 10 às 16 e de 11 e das às 11. 17. São os horários mais comuns. É, Perfeito. isso. Via de regra, sempre a gente fala, sempre é falado das 10 às 16, né? Certo. Mas isso vai depender de cada realidade de cada agência, porque pode ser que, pelo tamanho da equipe, uma turma entra das 10 às 16 e a outra precise que entre das 11 às 5, por exemplo, né? Então vai muito de cada agência mesmo. Mas tem essa Fabiana, possibilidade. lógico. Fabiana, você falou que você já não trabalha mais 6 horas. Imagino que você trabalhe talvez 8 horas semanais, né? Isso, como é que funciona Uhum. isso? Aí quando você é chamada para fazer mais 2 horas, aí você muda sua carga horária, e isso tem uma compensação financeira também? Não, meu cargo é de 8 horas. Ah, o seu cargo é Eu de 8 horas. fiquei. Ok. Isso. Eu fiquei. Depois que eu entrei na Caixa, acho que eu fiquei 1 ano e meio trabalhando 6 horas. E depois disso eu já peguei uma função que são 8 horas. Então, desde 2014, 2015, eu trabalho 8 horas. Hoje você ocupa qual função dentro da Caixa? Eu sou GCM, eu sou gerente de clientes e negócios. Eu Perfeito. sou gerente da parte de investimentos da Caixa e eu trabalho na agência digital junto com o gerente PF, junto com alguns TVs. Então, eu já tenho uma caminhada aí, né? Com certeza. A gente vai falar da sua caminhada daqui a pouquinho, que eu vou querer que você conte a sua trajetória para o pessoal, para mostrar que a Caixa permite aí que, né, que os seus funcionários cresçam profissionalmente. Mas antes eu queria só tentar Sim. confirmar com você algumas informações, né? Segundo eu apurei aqui com a assessoria de imprensa da Caixa, a remuneração atual da carreira é de R$ 5.410,84. O valor seria composto da seguinte forma: salário de R$ 3.597, auxílio refeição barra alimentação de R$ 1.014,46 e auxílio sexta alimentação de R$ 799,38. É isso mesmo, Fabiano? Os valores estão certos? É isso mesmo. É isso Show de, mesmo. show de bola. E eu queria saber o seguinte: a quais outros benefícios os funcionários da Caixa têm direito? Bom, o funcionário da Caixa, eu só não vou me recordar agora a idade da criança, mas tem auxílio creche, a gente tem incentivo para estudar, então a Caixa dá incentivo de curso de línguas, pós-graduação, graduação e recentemente agora de curso de mestrado. Então você tem, além do básico, né, da alimentação, a gente tem previdência privada, que é muito importante, tem o plano de saúde, e tem toda essa parte de instrução, né, de faculdade, pós-graduação, porque como é um concurso de nível médio, algumas pessoas entram sem ter a faculdade. E aí a Caixa tem essa questão das bolsas para incentivar o pessoal a ter a qualificação, né? Esse incentivo, a Caixa paga o curso, é isso? Integralmente ou parcialmente? Seja ele de A graduação, Caixa especialização ou pós-graduação no mestrado, por exemplo? é como é que funciona? A Caixa paga parcialmente a pós-graduação, a graduação e o curso de línguas. O Certo. mestrado já é uma outra. Eu ainda estou descobrindo, porque eu também eu vou participar. Já é uma outra vertente, já é outro tipo de seleção. Mas a Caixa arca com boa parte do valor, graduação, pós-graduação e o curso de línguas também.
Aí, no caso, tem que fazer algum comunicado ao RH da Caixa falando que você vai fazer, quer fazer e saber se pode ser concedido uma bolsa, é isso? Você participa, eles abrem um edital interno e você se Ah, inscreve. então E tem aí uma seleção tem interna. uma seleção interna, isso. Aí tem alguns critérios que eles estabelecem, aí fica a critério da administração, né? E aí você participa. Se você tem essa pontuação, e isso aí é de acordo com o período e tudo mais, se você alcança esse tipo de pontuação e é selecionado, aí você faz jus da bolsa. Aí tem umas regrinhas lá também que você tem que Ah, legal. seguir, né? Mas é bem bacana. Perfeito. Então é bom saber que existe um processo seletivo interno, né? A Caixa deve oferecer um número X de Isso, vagas, as pessoas se inscrevem e aí participam de uma seleção lá que deve ter algum tipo de pontuação. Talvez deve levar em consideração desempenho, assiduidade, coisas do isso, tipo, é isso? isso mesmo. Perfeito. Ver lá o seu comportamento, pontuação e tudo mais. Perfeito. A Caixa oferece, assim como o Banco do Brasil, né? A Caixa oferece aos funcionários participação nos lucros e resultados, não é isso? Isso. A Esse PLR. A PLR, exatamente. Esse valor costuma ser bem atrativo. Lá no Banco do Brasil o negócio tá bem alto. Como é que tá aí na Caixa? O valor aqui, a pessoa recebe pelo menos quase que como se fosse um 14º salário ou até passa mais do que isso? Eu acho que passa um pouco. A gente recebe no final do ano e até março, né, do ano seguinte. É pago então Mas é muito semestralmente. bom. São duas parcelas. Sim, são duas parcelas. Você lembra quanto é que foi a última? Se bem que você tem um cargo já de chefia, né? Mas você sabe Não, quanto é que mas foi? é a mesma. A É o mesmo PLR valor para todo é mundo? equitativa para todo mundo. Sim. Ah, legal, legal. Você tem A ideia de quanto última que foi essa PLR, última PLR? juntando com a do ano passado e esse ano aqui, olha, deu por volta de 15 mil, 14 mil as duas. Então, cada parcela Então, foi mais ou menos aí de 7.500. isso. Nossa, Foi mais ou menos isso. muito bom. É muito bom. É É mais do muito que bom. é mais do que um 13º salário, né? Muito mais. É São, muito mais. a gente vai somar E aí, todo são mundo praticamente, participa. são três, exatamente, são mais três salários, né? Então, assim, além do 13º, é como se fosse um 14º, um 15º, um 16º, É, somando tudo, né? e todo mundo participa, porque é o lucro do banco, né? Então Sim. todo mundo recebe de maneira equitativa. Então vale muito a pena. Que legal, que legal. Muito bom, é um incentivo a mais aí, né, para o pessoal, né, estudar para esse concurso. Sim, Olha que vale a pena, com pessoal. E, certeza. e aí, Fabiano, eu quero voltar a esse assunto aí na questão de que a Caixa, né, ela incentiva as pessoas a estudarem, ela investe na formação dos seus funcionários, não é mesmo? A Caixa, inclusive, possui uma universidade corporativa onde os empregados podem realizar uma série de cursos gratuitos, não é isso? Sim, é isso mesmo. A gente tem a trilha de qualificação nossa, existe um currículo interno, então os seus cursos que você faz fica registrado no currículo e os cursos que você faz externamente também fica registrado nesse currículo. E isso dá ponto na hora de você participar de um processo seletivo dentro do banco para alguma vaga. Então, tem os cursos que a Universidade Caixa dá, é a Universidade Caixa nossa. E tem os cursos que você faz por iniciativa própria e a Caixa valoriza muito isso, porque isso vira pontuação para você na hora do processo seletivo lá dentro, quando você participa de um cargo, eu quero ser assistente, eu quero ser gerente. Existe uma modalidade dentro da pontuação que fala assim, cursos de iniciativa própria, e a Caixa te dá pontuação por isso. Perfeito. Vamos supor, Fabiana, eu quero ser gerente da Caixa. Eu tenho que fazer Tá? uma trilha de aprendizado dentro da universidade corporativa para eu poder depois participar dos processos seletivos internos para se tornar gerente? É assim que funciona? Sim, sim, Perfeito. mais ou menos isso. Além de todas as habilidades que você tem que desenvolver, tem o resultado, o comportamental, que daí é avaliado pelo seu superior, você tem a parte também da qualificação. Então, basicamente, depois que você entra no banco, não é assim, prestar concurso para de estudar. Sempre vai ser uma desenvolvimento contínuo. Então, CPA 10, CPA 20 para quem quer se desenvolver na carreira do banco, e tem os cursos da Universidade Caixa, que a gente tem, é bem organizado.
você tem o painel lá, e aí tem a vaga. Ah, eu quero ser gerente. Aí, na vaga, no painel da vaga, está escrito exatamente o que você precisa fazer para ter aquela pontuação. Você precisa ter tal certificação, tal curso, tal curso, tal curso, que dá tantos pontos para você participar. E aí você fica verdinho lá. Quando você alcançou aquilo, você fica verdinho para poder participar daquele cargo que você quer. Perfeito. Você, se eu não me engano, no início da entrevista, você falou que você é formado em marketing, correto? É, Exatamente. sim. Eu imagino que tem muita gente aí de comunicação e mesmo outras áreas, né? Porque a Caixa, por exemplo, não abre Sim, concurso para trabalhar na área do marketing. É através do cargo de técnico exato. bancário, internamente, dos processos seletivos internos, que você pode vir a trabalhar no marketing da Caixa. Não é assim que funciona? Eu, por acaso, sou jornalista. Se eu quiser trabalhar na assessoria de imprensa da E, Caixa, eu faço concurso para técnico bancário e lá dentro, com e essas vai galgando. pontuações que eu vou adquirindo por meio de cursos que eu vou fazendo, é que eu posso me candidatar, então, a trabalhar na assessoria de imprensa da Caixa. É assim que funciona? É isso mesmo. É isso mesmo. Perfeito. Na verdade, assim, não é uma linha tão reta, né? Como as pessoas pensam. Ah, eu vou entrar na agência e vou para Brasília. Tem uma carreira, tem um encarreiramento. Existem patamares que a gente precisa galgar. Eu me formei em marketing, publicidade, né? Mas não segui essa linha. Eu fui para a parte de investimentos e aí eu escolhi essa carreira e fui galgando. Foi o que eu falei. Existe um painel de vagas e esse painel ensina você o que é que você tem que fazer para chegar até lá, além do seu resultado, né? Então é bem organizado mesmo. E, Fabiana, e o legal é, né, que o técnico bancário, inclusive, pode virar presidente da Caixa, né? A Rita Serrano, que é a atual Pode. presidente, ela é técnica bancária, né? Ela era colega nossa. A Rita Serrano era colega nossa. Então, é assim, tem gente que não vai querer, eu não quero ser presidente, mas é assim, são possibilidades, são caminhos que a Caixa abre de carreira, porque é uma empresa gigantesca. Então, você não precisa ficar a vida inteira dentro de uma agência. Você pode fazer outras coisas fora da agência e dentro da agência também tem bastante oportunidade. Eu tive a oportunidade dentro da agência e escolhi um caminho para mim. E eu E queria que aí vai você de cada um, né? E exatamente agora que eu queria que você falasse sobre você dentro da Caixa. Você, se eu não me engano, você em off conversou comigo que você já foi promovida 4 vezes, não é isso? Já Foi, ocupou outros cargos. Conta um pouquinho então da sua trajetória. Você entrou como técnico foi. bancário e quais as outras atividades que você desempenhou, seja por promoção, seja por ter feito os cursos dentro da universidade corporativa e feito os processos seletivos internos. Conta um pouquinho da sua trajetória de cargos que você já ocupou dentro da Caixa. Então, a Caixa ela valoriza muito a pessoa que tem iniciativa própria, que vai atrás, que corre, que se qualifica, presta. Por quê? Porque a gente tem que prestar um serviço qualificado. Não é só tirar a qualificação. Eu, no meu primeiro ano de Caixa, eu já fui tirando CPA 10 para eu garantir pelo menos uma função. Então, quando eu tinha uns 9 meses de Caixa, existia uma função que chamava auxiliar de atendimento. E eu ficava lá na porta atendendo as pessoas junto com Posso Ajudar, né? Com os nossos meninos lá, os estagiários e tudo mais. E essa foi a minha primeira função. Depois de mais ou menos uns 6 meses, eu me desenvolvi na parte de vendas. Eu tinha o certificado, eu tinha o CPA 10, eu já estava me preparando para o CPA 20 e eu entregava resultado, porque é um banco e o banco vive de vender. Lógico. Então, eu entreguei um resultado sustentável junto com a qualificação. Eu tive a oportunidade de virar assistente na mesma agência que eu peguei a primeira função, e depois de mais ou menos um ano e meio eu virei gerente. Então, eu fui nessa toada, né, de estudar, eu fiz pós-graduação, eu tenho 2 MBAs hoje, tenho 4 certificados, e aí eu fui sempre assim, de mão dada, o resultado com a qualificação. Bom, aí nem tudo são flores. Eu tive uma época que eu tive um decesso de função. O que é um decesso? Você pode perder a função de gerente, por exemplo, e virar um técnico bancário de novo, e não tem nenhum demérito nisso, porque a Caixa é uma empresa que possibilita você recomeçar a tua carreira, seja por qual motivo for. Dentro da mesma empresa, você pode recomeçar a carreira de uma forma diferente. E aí eu retomei o meu cargo de gerente, fiquei um ano como técnico bancário de novo, e aí eu já tinha outras atribuições, porque eu já tinha mais conhecimento.
eu virei gerente novamente, eu substituí o gerente geral, e aí, agora no final, eu virei gerente de investimentos, que é o cargo de GCM, que a gente fala aqui, né, que é o gerente de clientes e negócios. Então, assim, é um universo muito extenso, e essa é a questão da pessoa ter a disciplina e a persistência de ter um caminho para si, ter a qualificação. A Caixa incentiva as pessoas que querem estudar, que vêm oferecer, têm algo a oferecer no atendimento, na excelência da qualidade de vendas para o cliente, e os clientes gostam bastante disso. E você se torna uma pessoa diferenciada. E as pessoas diferenciadas, elas sempre tendem a crescer. E a Caixa dá todas as oportunidades para quem quer continuar crescendo. As pessoas que passam no concurso e sempre tem essa a fã de ler, de estudar, de se qualificar, na Caixa tem todas as portas abertas. Vocês podem ter certeza disso. Bem legal. Fabiana, você falou aí por uma, duas vezes, CPA, CPA 10, CPA 20. E Isso é um certificado que você obtém dentro da Caixa por meio exatamente dessas trilhas de aprendizagem que são feitas pela Universidade da Caixa? Como é que se obtém não, esses certificados? os certificados é uma reguladora que chama Ambima. Ela é que regula toda a qualidade de prestação de serviço do mercado. Então, todos os bancários do Brasil inteiro, seja Itaú, seja Bradesco, todo mundo tem o CPA 10, CPA 20 para poder trabalhar. Ok. O CPA 10 é a primeira certificação que você tira, e o CPA 20 é para quem quer trabalhar na parte de investimentos. Então, o CPA 10 é mais o atendimento do cliente, é o dia a dia. Então, eu recomendo, né, que as pessoas, depois que passem no concurso, tirem isso daí. E Mas, isso daí também conta ponto lá no banco. mas isso é um curso que você fez à parte, então. Fiz a parte, fiz a Ah, parte. ok. Na hora da renovação, a Caixa dá o curso. Da Ah, renovação, por exemplo, da CPA 20. Aí a Caixa dá o curso. A Caixa também reembolsa o valor da prova, porque você tem que pagar a prova para fazer. Isso a Caixa também reembolsa, tá? Pela legal. certificação. Perfeito. Fabiana, a gente está quase aqui encerrando o nosso programa. Eu queria saber o seguinte: tem mais alguma coisa assim que você considera importante que o futuro candidato a técnico bancário da Caixa precisa saber, né, sobre como é trabalhar na Caixa Econômica? O que mais que você pode destacar? Eu acho assim que o principal é que vocês venham de mente aberta, sabendo que a Caixa não é só um banco, não é só vender, a gente preza muito pela ética. Aqui, todo banco público é regido também pelo direito administrativo, então a gente preza muito, muito pela ética, transparência. A Caixa é um banco que não tem tolerância com qualquer tipo de coisa que saia dos normativos. Então, venham dispostos a aprender, porque nós temos normativos para todos os produtos, todo tipo de atendimento. Tenho certeza que quem passar nesse concurso e chegar a ser um técnico bancário, tiver essa pegada de estudar e querer crescer, aqui a Caixa ela dá oportunidade, porque a gente não é só um banco privado, a gente é um banco também social, de executor de políticas sociais. E às vezes, como todo trabalho, a gente vai fazer coisas que você gosta muito e coisas que a gente não gosta tanto. Mas tudo aqui é aprendizado. E assim, é um banco que você entra com o ânimo de ficar aqui e se aposentar. Então, o tratamento com as pessoas também é diferente. E vocês podem contar aqui com uma equipe bastante sólida, de pessoas que têm uma experiência muito grande e uma experiência de vida também. É o que eu falei, né? Que você é uma escola. Então, venham mesmo de cabeça aberta, não pensem que aqui a gente só vende e é um banco comercial, porque é muito mais do que isso. É uma escola e uma oportunidade de crescimento pessoal, acima de remuneração, acima de qualquer coisa. Perfeito. Então, assim, já foi quase uma mensagem final, né? Mas sua última palavra, sua mensagem final para aqueles que pretendem participar do próximo concurso da Caixa. Tem que começar a estudar desde agora? Comecem a estudar desde agora, se empenhem e ter um conhecimento, porque quando a gente começa a estudar, a gente começa a entender que nós estamos andando para frente. Então, assim, comecem a estudar mesmo. A Caixa não anunciou nada assim na Oficialmente. televisão, vai ter o concurso, né? Mas comece a se preparar sim, vale muito a pena.
vale a pena pelo pessoal, vale a pena pelo financeiro, vale a pena pelo seu plano de vida, vale a pena pela sua aposentadoria, pelo que você, não sei, quem tem família, pela sua família, quem é solteiro, para construir um patrimônio e uma vida mais estruturada, vale muito a pena. Comece a estudar mesmo, porque, olha, eu abri mão de feriado, eu abri mão de Natal, o Ano Novo eu estava estudando e eu nunca me arrependi, eu nunca perdi tempo estudando, eu só ganhei com isso. Então, assim, é uma mensagem que eu deixo para todo mundo que vai prestar concurso. Não é tempo perdido vocês estudarem, e se preparem mesmo, porque pode ser que, não é uma certeza, mas pode ser que abra o concurso, é importante estar preparado, né? Com certeza. Fabiana, quero muito agradecer a sua participação aqui no programa Central de Entrevistas, né? E lhe desejar muita sorte aí na sua trajetória profissional da Caixa, ainda mais do Obrigada. que você já está tendo, né? Você consiga aí galgar outros cargos no futuro, né? Quem sabe até ser presidente da Caixa, já que isso é possível, podemos ter isso em mente É também, né? possível, é Por possível, que não, né? E aquilo, com tenho certeza aí que os certeza. nossos alunos e futuros alunos da Central de Concurso gostaram muito da sua entrevista. Muito obrigado mesmo pela sua participação, tá, Fabiana? Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Tamo junto, Fabiana. Pessoal, e eu também vou ficando por aqui, né? No entanto, caso tenham gostado dessa entrevista, não deixe de compartilhá-la agora mesmo com seus amigos que estão em busca de uma oportunidade no serviço público e que podem aí, né, considerar o concurso de técnico bancário da Caixa Econômica como uma ótima oportunidade, né? Não deixe também de dar o seu like aí no nosso vídeo, se você gostou, né? E no mais, acompanhe as nossas redes sociais, o blog de notícias do site da Central de Concursos e o podcast Central do Concurseiro, que está disponível nas principais plataformas digitais de áudio. Um grande abraço a todos e até a próxima, gente. Valeu, obrigado! Tchau, tchau.